E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do The Briefcast nessa temporada, feita junto com a Make One. Esse é o último episódio dessa temporada. A gente já falou bastante aqui sobre CX aplicada a várias indústrias. A gente falou sobre o uso de dados para poder trazer informações para que eu faça um melhor atendimento para o cliente. E agora a gente fecha essa temporada falando de cibersegurança, que acaba sendo algo que está ali presente na vida de todos nós hoje, né? Seja pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa física está preocupada com o Instagram dela que vai ser roubado, a pessoa jurídica está preocupada com ransomware, né? Não só esses, mas vários outros ataques que estão acontecendo por aí, principalmente quando se fala em inteligência artificial, aí que a coisa ferrou de vez. Tá mais difícil ainda descobrir o que é ataque, o que é real. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora e principalmente como mitigar esses riscos. E a gente tem aqui na mesa, né, uma empresa seguradora que tem inclusive seguros relacionados a esse ponto, né? Seguros para cibersegurança, que muitas empresas nem sabem que existem. Então deixa eu apresentar o pessoal que está aqui na mesa agora, né? Começando pela Ellen Fernandes, que é gerente executiva de linhas financeiras da Zurich Seguradora. Prazer ter você aqui com a gente, Ellen. Prazer, é meu, Igor. E o Jefferson Macedo, que é Service and Security Director da Exa Security, uma empresa do grupo Make One, não é isso? Perfeito, muito obrigado. Vambora. Prazer ter você com a gente também, Jefferson. Bom, como eu falei, né, assim, acho que cibersegurança é uma coisa hoje que está na vida de todo mundo, a gente vê no jornal da TV, né, a gente tá na notícia do Tecmundo aqui o tempo inteiro, né, cada vez mais ataques acontecendo. Qual a percepção de vocês com relação a isso? Como vocês leem esse momento assim relacionado à cibersegurança? Aqui da perspectiva da seguradora, né, a gente toma risco. Então, para a gente tomar risco, a gente tem que avaliar as empresas antes de saber se eu vou aceitar ou saber como que eu vou compor ali a policy, né? Então, a gente acaba estudando o mercado, né? O ano passado a gente fez uma pesquisa com 577 empresas. No Brasil? No Brasil. Usando informações internas, não é uma pesquisa para fora, tá? É uma pesquisa no nosso portfólio mesmo. Que submeteram-se a nossa avaliação de risco com o nosso time de engenharia. E a boa notícia que os riscos excelentes em 2024, das empresas que submeteram foram 47%. São riscos excelentes? 43%. Excelentes ou bons? Que são riscos excelentes ou bons? Uma boa empresa tem governança. Governança de segurança e governança de governança mesmo, porque política de Lean Desk também é segurança. Saber quem está acessando seu prédio também é segurança. Patrocínio da alta gestão para temas de segurança. Orçamento de TI, orçamento de SI segregado. Então a gente olha para tudo isso, né? E olha para ferramentais, para se a empresa tem múltiplo fator de autenticação, se ela tem coisas do básico ao complexo, ao CIEM, ao SOAR, todas essas ferramentas. A gente pergunta tudo de um ponto de vista da maturidade gerencial do dia a dia de um gestor de segurança da informação. Então a gente tem uma conversa com eles e a partir daí a gente consegue avaliar a maturidade da empresa. E nesses 10 anos que a gente trabalha com seguro no Brasil, a gente viu essa evolução. Quando a gente fez essa mesma estudo em 2021, riscos bons e excelentes eram 7% do que a gente avaliava. Então, eu acho assim, incrível como a gente ainda tem para mim é um trabalho sem fim, né? Trabalho de segurança. A gente sempre trabalha para melhorar, mas a gente também vê uma evolução de maturidade por muitos fatores, né? Os profissionais de segurança estão sendo mais ouvidos e participando das discussões importantes das empresas, né? Discussões indo para o board, né? Porque hoje tecnologia, segurança é tão importante quanto o core. Então, não tem como ser diferente. Até porque cada vez mais as empresas são digitais, não? Assim, parou um dia. E também porque o risco aumentou, né? O risco aumentou, então eles precisam. Acho que é legal que a Ellen traz uma visão da seguradora. Isso só reforça a mensagem de que a segurança está no nosso dia a dia. E o dia a dia que eu digo eu estou na área de segurança há 15 anos mais ou menos, só na área de segurança. Eu vim de um tempo em que segurança era basicamente política de segurança escrita no papel e que ninguém seguia praticamente. Era ter um firewall, às vezes, na infraestrutura, e acabou. Então, a gente vê que a segurança ela evoluiu muito nos últimos anos. Não é mais só pauta do time de TI. Não é só aquele time isolado, equipe, que eu acho que vou cuidar de segurança porque dá tempo, talvez, nas horas vagas, que nunca existem. Hoje é um tema que está nos boards. Por quê? Automaticamente, todo mundo associa uma violação com conformidade, regulação, questão de governança. A grande pergunta que eu sempre faço para os interlocutores, para os executivos
quanto tempo a sua empresa pode ficar parada, sem faturar, sem vender, com os funcionários parados? Acho que eu nunca recebi uma resposta do tipo, posso ficar parado, Tá tô de tranquilo, tenho caixa para 1 ano. Não existe. Ao longo dos últimos anos, obviamente, isso também reflete muito na maturidade que a indústria adquiriu ao longo do tempo. Eu passei por uma série de... A minha especialidade é resposta a acidentes. É o que me faz bater o coração. Estar numa sala de crise. Felizmente é um momento apertado para alguns. Gosto de uma aventura, mas né? eu gosto de uma aventura. Eu gosto Adrenalina, né? gosto da adrenalina. Só que isso também me faz recapitular muito, de novo, a evolução do mercado. Então, logo no início, há coisa de 10 anos atrás, quando nós tivemos os grandes e primeiros ataques de ransomware, eu lembro que havia empresas que ficavam 15, 20, 30, às vezes 60 dias parados tentando reconstruir um sistema porque não tinha um backup, porque não tinha uma preocupação, não tinha visão de segurança. E nos recentes ataques que nós tratamos junto a alguns clientes, você vê que esse tempo ele acaba reduzindo, muito por conta de conscientização do mercado. Obviamente, nós não chegamos em um momento perfeito, né? Eu acho que nunca chegaremos em um momento perfeito porque a tecnologia ela evolui todos os dias. Isso também reflete muito uma lição de casa que precisa ser feita, mas de qualquer forma eu entendo que a segurança ela está no nosso dia a dia, não é mais um tema opcional, tem que ser discutido todos os dias. A visão que eu dei aqui também é um recorte, tá? Porque quando a gente faz esse trabalho mais consultivo de analisar, a gente está falando de grandes corporações. Quando eu desço e vou para média e pequena empresa, ou até médio grande, assim, sabe? Aquelas que estão na cadeia de suprimento das grandes, ela tem um nível de maturidade ainda menor por fatores diversos que não são só a falta de vontade de investir em segurança. Às vezes tem questão financeira, questão de saber como, de ter profissional, né, que sabe executar o que precisa ser executado em segurança. Então, é só interessante a gente olhar assim, também depende do recorte, mas nos 10 anos eu vejo uma evolução de maturidade e, de fato, evolução positiva, né? De consciência mesmo. Mas eu acho que a partir do momento que essa conversa vai para o board e a conversa passa a ser mais sobre negócio, né? Não posso ficar parado durante tanto tempo, mais do que, eu tenho uma porta X que está aberta e que pode vir alguém. Sai do Tecniquez, do Bits and Bytes e vai para negócio, a coisa começa a funcionar melhor, né? E assim, já que não dá para a gente ser 100% seguro, né? Como você falou, acho que nunca isso vai acontecer, sempre vai ter uma oportunidade, sempre vai ter a corrida de gato e rato. Ter um seguro por trás acaba minimizando esse risco ainda mais, né? Beleza, posso colocar a solução que for ali, mas eu tenho seguro, eu tenho a garantia de que, se alguma coisa acontecer, eu pelo menos o dano financeiro, de alguma maneira, ele vai ser minimizado. Mas o que se cobre um seguro? Assim, vocês, né, hoje, quando uma empresa contrata vocês, ela está assegurada em que aspectos? Seguro é um instrumento financeiro, né, de proteção, de mitigação, mas ele também é um instrumento de continuidade de negócio e ele faz parte da gestão de risco, tá? Ele é complementar ao trabalho do gestor de segurança. Tem a Zurich agora que, beleza, não preciso mais investir nada. Eu costumo dizer que seguro é a cereja do bolo, né? Ele vem coroar todo um trabalho de gestão de segurança, de awareness, de suporte, de patrocínio da autogestão e assim vai, né? Então ele vai atuar quando tudo que foi feito, apesar daquilo, a evolução do crime cibernético ultrapassou tudo que foi feito, porque assim, ele evolui mais rápido que a gente. Então, mas falando de cobertura, né, voltando à tua pergunta, o seguro cibernético, ele atua em 3 frentes. Ele começa ali, a gente divide o grupo de cobertura em 3, em resposta a incidentes. Ele vai pagar de todos os profissionais necessários para lidar com uma crise, desde um forense, relações públicas para questões de imagem, advogados especialistas em proteção de dados. Ele vai atuar para tentar parar aquele incidente e também documentar o que precisa ser feito, né? A gente às vezes fala muito sobre a importância de guardar a informação do que foi feito para evitar que aconteça de novo e para que a gente consiga identificar, né? Mas até a equipe, por exemplo, porque a equipe externa talvez tenha que estudar um pouco do sistema para poder saber onde que ele vai atuar, ou é um treinamento para a equipe ser direcionada? Não, a cobertura, ela vai pagar o honorário de cada um desses profissionais. E dentro que isso não é cobertura, é uma assistência, ele dentro do seguro, usando essa cobertura, você pode acionar esses profissionais. A gente tem uma assistência, um telefone vermelho, 24/7, que
o segurado, quando ele tem um incidente, ele pode botar esse número lá dentro do plano de resposta a incidente dele e incentivar os profissionais que vão atuar na resposta a incidente a acionar a seguradora e perguntar se todos os profissionais precisam. Às vezes uma grande corporação tem lá um forense ou até um advogado, Vai ter um o relações Jefferson lá, né, públicas, que adora uma Jefferson casa lá, trabalhando, mas talvez ele não adora tenha... uma sala de crise. ele não tenha um investigador ou um perito especializado em negociação de ransomware, né? Tem também esse tipo de cobertura que a gente dá assistência para a empresa continuar. Por isso que eu falo que ele também é um instrumento de continuidade de negócio. A equipe que vai ajudar a trabalhar na hora do barata voa, né? Eu brinco. E esses profissionais, né? O Jefferson representado aqui, eles têm a frieza necessária para tomar as decisões mais corretas. Porque na hora do barata voa, o mais sênior dos executivos está envolvido demais naquilo para não precisar de alguém que coloque a Apaga cabeça fogo, de né? todo mundo num Exatamente, lugar, na verdade, exato. né? E apague o fogo. Aquele Rivotril que você vai dar, né? Rivotril, Jefferson? Ou eu só falar lembra, né? Eu posso até contar uma história depois, mas deixa eu terminar de responder a sua pergunta, talvez. Então, eu falei de resposta a incidente, então a gente tem várias coberturas de resposta a incidente. Em segundo lugar, a gente tem coberturas que pagam o dano ao próprio segurado. Então, se eu tive uma interrupção de negócio, acabou de perguntar há quanto tempo eu posso ficar parado, né? Eu tive uma interrupção de negócio, então o seguro paga o lucro líquido decorrente daquele período de interrupção. E até ajuda a empresa a contratar profissionais, equipamentos, se tiver uma criptografia que não dá para usar as máquinas que estão ali dentro, ou servidores, e assim vai, que eu já vi isso acontecer. Aluguel de equipamentos, ajudar a empresa a voltar a operar imediatamente. Então, assim, a gente tem todas essas coberturas diretas do segurado. Recuperação de ativo digital, né? Como é que eu vou fazer recuperação de ativo desde redigitalização de base física, caso um backup tenha sido corrompido, uma coisa mais antiga, até a própria recuperação dos backups, tentar subir a companhia de volta para ela voltar a funcionar. E aí a gente tem um outro grupo que também é muito importante, e eu acho que hoje pode se tornar ainda mais importante com os movimentos regulatórios, que é o grupo de responsabilidade civil. Então a gente paga a responsabilidade do segurado, né, da empresa que contratou, perante alguma reclamação de um órgão regulador, de uma pessoa física individual, até de uma pessoa jurídica contra outra pessoa jurídica por um vazamento de dados. Então, vou pagar o advogado, multa regulatória, investigação regulatória e assim vai. Todos os custos para isso. Então, ela é um instrumento realmente para continuar o negócio, olhar para a reputação. E ele veio para dialogar mesmo com o dia a dia de segurança. Eu gostei muito do que você disse, Igor. É um instrumento de segurança mesmo. Acho que Seu sonho, né, Jefferson? Seu Meu parceiro, sonho. assim, numa Zurich, meu sonho. ser ativado para estar lá agindo nos momentos mais complexos. E acho que aí tem um ponto importante que a Ellen comentou, né? Ela falou muito do telefone vermelho, né? A hora que o telefone vermelho dela toca, o meu pode ser um dos que Exatamente, toca também. isso que eu falei. Né? Porque justamente eles trabalham com parceiros especializados que têm essa cabeça fria e vai saber agir na hora de uma crise. Exatamente. Eu acabei de comentar, eu estou há 10 anos somente em resposta a acidentes. Então, assim, para mim a crise é algo do dia a dia. Conta alguns casos que você já participou, assim, sem dar o nome aos bois, mas de determinadas indústrias ou casos que acabaram caindo na mídia e tudo. Você participou de alguns? Sim, participei de alguns. Eu, na verdade, tem sido rotineiro. E cada vez mais, né? E cada vez mais. Né? Eu acho que nos últimos 10 anos eu tenho uma boa coleção de casos, independente de segmento de indústria. O pessoal às vezes fala, é o setor financeiro que é o principal alvo. Tudo bem, é o principal alvo porque tem muita movimentação de dinheiro. Só que você tem uma gama de outros setores que também são alvos. Desde a enterprise, desde a grande corporação até PME. Então nós já pegamos casos de diferentes tamanhos. Casos aí de grandes corporações que ficaram fora do ar por infinitos dias, né? E que nós entramos ali na madrugada, no momento que tinha que entrar para poder fazer a atuação, ajudar a empresa a sair daquela situação de crise, sair daquela situação incômoda do incidente, ajudar a investigar, fazer ali uma devida investigação forense e efetivamente depois ajudá-la a construir um programa de segurança. Então a gente costuma dizer que a segurança, a resposta a incidente, não é um projeto que ele tem fim, né? Ele tem um começo e ele tem um meio.
Só que tudo isso vira um programa contínuo que precisa ser mantido, precisa ser costurado. Então, ao longo dos últimos anos, nós temos atuado em grandes casos de segmento médico, segmento de diagnósticos, a indústria automobilística, consultoria. Então, assim, não tem exatamente ali um setor específico que a gente fala... Nem tamanho de empresa. Nem tamanho de empresa. Principalmente porque a gente ainda tem muito de uma mentalidade em que a PME e até a startup, a gente está em um momento muito... que tem muitas startups surgindo para o mercado, eles sempre pensam, mas... Eles que vão fazer com os meus dados? O que vão fazer com as minhas informações? Eu não sou um alvo. Até que de fato você vira um alvo. Por quê? A empresa de grande porte, assim como a Ellen também comentou, ela tem muito mais recurso para poder sobreviver a um ataque, para poder retornar e retornar muito mais forte. Diferente de uma empresa, de uma PME, de uma startup. E aí, muito infelizmente, participei de um caso certa vez em que a startup ela precisou encerrar a operação dela. Assim. Por quê? Porque foi um ataque de ransomware, criptografou todo o ambiente, todos os dados que eles tinham. Na opção pagar não existia à época, até porque, enfim, é um ponto que nós vamos abordar em algum momento também, mas o pagar resgate não te garante ter os dados de volta, né? E aí a opção daquela startup naquela época foi, vamos encerrar a operação, não tem o que fazer, automaticamente você teve, à época tivemos 49 pessoas que foram desligadas da empresa, e aí um outro ponto colateral são 49 famílias impactadas, né? Impacto social. Então, impacto social. Então você vê que hoje em dia eu tenho dito muito que quando a gente fala de segurança cibernética, segurança da informação no geral, hoje nós não somos mais apenas os analistas de TI que evoluíram, que se tornaram consultores ou que tomaram uma pílula e cresceram na vida. Hoje nós somos médicos, bombeiros, nós somos advogados. Então nós temos uma grande responsabilidade em toda essa cadeia quando nós falamos de segurança. Sociedade como um todo. E aí, assim, a gente falou de ransomware, vamos entrar nesse tema. Tá coberto também o pagamento do ransomware? Vamos lá, eu acho incrível, assim, eu concordo que pagar o ransomware é uma coisa complexa, porque no fim, você tá dando dinheiro ali para um bandido que vai usar aquele dinheiro para financiar mais golpes e assim vai. Mas a gente também tem que pensar na questão das empresas, né? Às vezes a gente está falando de empresas super complexas que estão ligadas à vida das pessoas, né? Então a gente já tem casos, a seguradora nunca recomenda o pagamento, mas a cobertura existe, tanto para o pagamento se ele for necessário, e isso é uma decisão corporativa, nunca da seguradora, quanto para um negociador, porque não é só o pagamento, né? Você tem que saber a hora de pagar, como você pede a prova, se o hacker tá te extorquindo mesmo, né? A gente já teve vários casos de falsos ransomwares também lá, de que funcionário estava tirando foto da impressora da diretoria com as informações meio confidenciais e simulou um ataque de ransomware ali que tinha uma informação querendo alguma coisa. No Brasil? No Brasil. E a gente investigou e conseguiu descobrir que não era um vazamento grande, era um negócio pequeno e mitigou. Mas, então, o investigador é alguém também importante para suportar a companhia dessa decisão de pagar ou não. Também a gente já teve caso de empresa desesperada. Olha, eu tenho uma situação que eu tô com a minha planta parada, aí a gente foi pegar o histórico, o corretor de seguros, que é uma figura também muito importante do que a gente já analisou. Ele falou, peraí, você quer pagar o ransomware hoje? Mas você tem 13 dias de estoque aqui, por que você espera pelo menos um tempo, né? E aí eles acabaram não pagando e conseguiram recuperar o ambiente a tempo. Então, a figura do negociador e das pessoas que trabalham ali é muito importante, mas é análise do contexto. É análise do contexto. Mas pagar ou não pagar, né? Também, então, tem a situação que, às vezes, uma pessoa vai morrer, né? A gente já teve casos importantes de pagamento de resgate, né? Mais fora do Brasil do que aqui, onde populações inteiras podiam morrer de frio se uma concessão pública não cedesse aquela extorsão. E, assim, um governo que declaradamente pede para ser investigado cedeu ali a extorsão junto com aquela empresa que fazia a concessão. Então, eu digo que não tem certo ou errado, a gente nunca incentiva,
porque a gente sabe que não é correto, ou pode ser que você não tenha de volta a tua senha de criptografia, mas se for um caso necessário, a empresa vai morrer, ela tem a cobertura para isso, é uma decisão corporativa tomar ou não, e o seguro precisa amparar isso, porque a gente precisa amparar a continuidade do negócio. Claro. Essa é a visão de por que ter essa cobertura. Agora, como que se calcula o risco do ataque cibernético? Quanto que a NZN vai pagar se ela fosse segurada aqui agora para poder não correr o risco do Tecmundo sair do ar? Gente, Como é que calcula isso? Assim? minha profissão, eu sou um subscritor de risco, tá? Eu sei que é meio esquisita essa sopa de letrinha aí, mas, cara, a gente é um analista de risco. Então, o que a gente faz? Vou pegar um risco de um setor, né? Você usou vocês, né? Uma empresa de mídia. Como é que é o risco de uma empresa de mídia? Quais são os controles que ela aplica ali? Qual o tamanho que ela tem, qual a quantidade de funcionários, qual o número de pessoas dedicadas à segurança da informação. Então, eu vou colocando tudo isso numa matriz de risco e calculo o risco residual, que seria quando tudo, que a gente falou que tudo que foi investido ali foi superado por um ataque, acontecer, é assim que eu precifico esse risco. Então, entra um mix de governança, de protecional, de setor, de tamanho de empresa, tudo isso é feito para precificar um seguro e fazer uma análise. A gente faz um risk assessment, a gente faz um assessment, uma avaliação realmente daquele risco, até documentada, assim, para a gente saber quanto a gente toma, que tipo de cobertura a gente pode dar e, inclusive, quanto custa. E aí, quando a Ellen volta para vocês dizendo o seguinte, ó, você não dá para assinar agora porque vocês não têm controle XYZ, aí entra o nosso trabalho. Entendi. Ou seja, ajudar também as empresas a chegarem, a atingirem um nível de maturidade que seja necessário, que seja interessante também para poder assinar uma pólice de forma segura, de forma tranquila, né? Afinal, tem o assumir o risco. Não é só a empresa que desembolsa um valor para fazer a assinatura de uma pólice. A seguradora também tem uma tomada de risco. Todas as partes têm uma tomada de risco, né? Inclusive nós que estamos na ponta ajudando o cliente a levar essa maturidade, né? Então é importante a gente também salientar que existe ali um nível mínimo para que você de fato esteja coberto. Claro. E, de novo, isso não exclui o seu papel, a sua responsabilidade como time de segurança, como programa de segurança, né? Não é magicamente, vou assinar e está tudo resolvido pronto, na minha vida. Mas assim como existem os carros que são mais roubados, quando você estava conversando, estava procurando aqui a lista dos carros mais roubados no Brasil, recente, né? Então, a HB20 está ali no topo da linha, da lista, o Gol, Onix, Renegade, né? Um clássico. Assim como tem essa lista aqui de carros mais roubados, quais são as empresas que com certeza os seguros aqui são os mais caros, né? Proporcionalmente ao preço do carro. Quais são as indústrias ou... Tem alguma forma de ilustrar assim, quais são as que são mais caras, talvez, para serem seguradas? São normalmente as mais visadas mesmo. O setor financeiro não passa longe disso, tanto é que é super maduro em gestão de segurança da informação. Assim. Também a gente tem muitos hospitais, né? O dado... Eu acho que na pandemia aconteceu muito isso. Os hospitais foram muito atacados, porque era um dado vivo, muito rápido de obter, de pessoa física mesmo. Porque todo mundo estava indo no hospital fazer um exame, ou então você tinha o dado de onde aquela pessoa morava, informações N sobre aquela pessoa. Então, hospitais também, por roubo de informações, são muito atacados. O setor de saúde em geral. E é incrível, né, que a gente está falando de hospital. Às vezes a gente imagina aí a empresa gigante, os grandes nomes dos hospitais que a gente tem na cabeça, que a gente passa na frente. Mas clínicas médicas também guardam muita informação de saúde. E às vezes eu posso dar nomes aqui de grandes corporações ou grandes setores. O grande, ele é muito visado porque num shot o bandido faz um grande dinheiro, mas às vezes o shot para ele é muito difícil, né? Então tem o conceito hoje de chegar nas empresas que estão ali mais fáceis de ser. Do mesmo jeito, você citou o carro, do mesmo jeito um bandido, se ele precisa fugir ou ele precisa de um carro rápido, ele vai batendo a mão na maçaneta. Se tiver aberto, vai. Então é isso. A empresa pequena, que tenha menos controle, que tenha menos investimento, ela acaba sendo mais visada para ataques pequenos, e aquele bandido fez muitos pequenos, ele às vezes ganhou o mesmo dinheiro do grande com menos risco, porque o grande vai investigar ele, talvez até descubra quem ele é, e assim vai. Então, a gente tem os setores, sim, mais expostos, saúde, educação também é super exposto, porque guarda muito dado individual, e financeiro, obviamente, varejo também, posso citar aqui como muito, muito atacado, mas não pensem só que são
grandes corporações. As pequenas, tanto desses setores quanto de outros, também podem oferecer aí essa vantagem para os atacantes, né? Do Ladex, você vê mais ou menos esse mesmo quadro? Mesma visão. Eu posso trazer até para vocês um exemplo vivo. Recente, uma clínica médica. Aí eu não vou direcionar tanto aqui as informações para não ficar tão notável, mas uma clínica médica de pequeno, médio porte, que operava fazendo cirurgias plásticas, teve um ataque de ransomware. Só que a gente costuma dizer que o ataque de ransomware, aquele cenário caótico de criptografia, aquilo é o último estágio. Antes, o atacante ele infiltrou a rede, ele está lá dentro fazendo barulho, conhecendo, vendo onde que ele vai atacar, onde que ele vai reduzir as suas possibilidades de recuperação. Principalmente, ele vai roubar dados. E foi um caso que aconteceu no ano passado, em que a empresa passou a ser chantageada e a empresa armazenava fotos dos pacientes durante a cirurgia. Antes, durante e depois da cirurgia. Então você imagina a dor de cabeça que é para a clínica médica, litígio, dano financeiro, reputacional. E aí a gente começa a falar de um outro conceito no ataque, no ransomware, que é o quê? Até a questão da tripla extorsão. Não é mais só extorquir você como empresa para poder liberar os sistemas. Não é só ou seja, no final das contas, a gente está falando até de extorquir a pessoa que está na outra ponta, o cliente, o atacante vai entrar em contato com você e vai falar, eu tenho aqui umas fotos suas, as suas fotos que foram vazadas durante um ataque, ou não, ele não vai revelar, mas ele fala, tem a sua foto aqui, você está nu, seminu, e aí, qual que é o valor disso para sua imagem? E aí você, como pessoa física na outra ponta, o que você faz? Desespero? Esse é o caso perfeito para a gente entender responsabilidade civil e as coberturas de responsabilidade civil. Essa pessoa física que foi um dano colateral ali, talvez, desse vazamento, que foi extorquida também, ou que teve a imagem dela divulgada, ela pode processar a empresa por dano material, por dano moral, por causa dessa situação. E aí que começa... A gente vai pagar custo com advogado, a gente tem a NPD atuando com relação a dado pessoal e dado médico, né? Ainda é mais grave, mais sensível e assim vai. Então, é interessante a gente mostrar esses lados também, porque é uma cadeia, né? Vai acontecendo mais coisas e às vezes acontece um tempo depois. Você não tá lidando ali bem na hora do incidente. E a empresa não vê isso, e responsabilidade civil, né, tem um prazo para prescrever, um prazo longo. Quando envolve advogado, demora mais para baterem na tua porta e você descobrir que você está sendo processado por isso, né? Então é bem interessante ver em exemplos como a responsabilidade civil pode ser atuada também. Você falando assim, me vem muito na cabeça assim, a seguradora é quase que uma empresa de tecnologia hoje, porque é uma análise de dados sem fim para você poder entender o que está do outro lado, quanto você vai cobrar e tudo. E eu acredito que também deva ter um trabalho de prevenção, né, junto aos clientes, exatamente para mitigar os seus riscos, né? De ter que pagar muito ataque que vai acontecer por aí. Como funciona esse lado também, assim, do trabalho junto aos clientes para que eles façam o serviço, o dever de casa bem feito, sabe? Bom, vamos lá. A gente, como eu disse, a gente faz uma avaliação do risco, né? E por que a gente faz uma avaliação? Quando o Jefferson se falou, quando você declina, né? Quando não pode contratar, me contrata. Mas quando a gente contrata, a gente também dá recomendações para aqueles clientes. Porque a gente consegue ver, às vezes, o mercado inteiro, e a gente é uma seguradora internacional, a gente vê fora do Brasil também. Quais são as melhores práticas de segurança? Então, a gente recomenda desde... Uma recomendação muito constante é fazer teste dos planos de incidente, porque às vezes tem um plano muito robusto, mas ninguém testa. Aí na hora do barata voa, parece que o plano não funciona tão bem quanto deveria. Então, assim, a gente faz as recomendações e não só por causa dessas recomendações, mas olhando para essas recomendações, a gente também criou um programa. É um programa que dá créditos para o nosso segurado poder contratar profissionais e serviços de segurança, que vão desde treinamento e conscientização, e aí muito focado talvez na pequena e na média empresa, não porque a grande já faz normalmente nisso, até construção e acompanhamento de construção de documentos de governança e de execução de questões de governança, até fazer pentests a gente tem ferramentas de varreduras externas, de vulnerabilidade, que a gente também oferta para o cliente no
no pré-incidente. Então, a gente também acompanha ele. E essa análise de risco que a gente faz também é engraçado, porque isso acabou de virando uma consultoria, né? Eu tenho um cliente que o CISO entrou numa grande empresa que não tinha CISO até então. Ele estudou contratar o seguro com a gente declinou o risco, mas eu lembro que a gente fez 26 recomendações. Ele contratou 16 pessoas, em 6 meses ele tinha implementado as 26 recomendações. E aí pôde contratar o seguro. E aí ele pôde contratar o seguro. Então, a gente tem desde esse tipo de conversa, com bate-papo mesmo, porque a gente está toda hora na frente do nosso cliente. O Cyber é um seguro muito consultivo, a gente está sempre falando com o cliente. E a gente trabalha, porque eu sempre falo, o seguro não substitui segurança, ele faz parte de segurança. Então, lidar com esses riscos, indicar profissionais de segurança, faz parte ali de melhorar o ambiente, tanto brasileiro, né? Vamos falar aqui do que a gente está inserido, a gente melhora o ambiente local, melhora o risco dos meus clientes, eles ficam contentes com isso porque eles ficam mais resilientes, né? Inclusive, esse é o nome do nosso programa, chama Mais Resiliência. E é bom para todo mundo ganha. Você quer ver um exemplo, mais um exemplo aqui dentro de tudo isso que a Ellen trouxe? Eu vou dizer que uma grande maioria dos clientes que chegam para nós são porque vem com aquela lista gigante de compliance, de governança. Falou, meu cliente para assinar um contrato me pediu um plano de resposta a incidentes, pediu um plano de gestão de vulnerabilidades. E às vezes o cliente ele vem num desespero e ele fala, eu não sei nem se isso é de comer ou de passar no cabelo. Traduz isso para mim, né? E é muito de um trabalho que a gente tem feito com os clientes dentro de casa que vamos olhar para o seu plano de resposta a incidentes? E de novo, excelente exemplo que você colocou. Hoje, a LGPD, ela pede, né, formalmente ali que a empresa tenha de fato um plano de resposta a incidentes. Só que um outro trabalho que a gente tem feito muito é de tornar esse plano de resposta a incidentes aquela documentação útil efetivamente. Eu costumo fazer muito de uma comparação com o plano de voo do piloto do avião, por exemplo, né? Ele não está lá fazendo um checklist antes de decolar, ele não vai deixar para fazer o checklist a hora que o avião estiver caindo, né? E a mesma comparação que a gente faz para os nossos clientes. Você não pode deixar para olhar para o seu plano de resposta a incidentes no meio do incidente. Ninguém vai olhar. Eu tenho aqui um plano de resposta a incidentes que nós construímos, foi by ChatGPT, um plano de resposta que tem 50, 60, 70 páginas, e a gente pergunta, uma única pergunta matadora. Tá, mas você vai ler 70 páginas no meio do incidente? Não vai. Então a gente tem feito também um trabalho muito interessante de otimizar esses planos de resposta a incidente, e aí fica também uma super recomendação para quem está nos escutando. Teste o seu plano de resposta a incidentes. Uhum. Eu costumo dizer muito que, e como dizem aí fora no futebol, treino é treino e jogo é jogo. Só que você não vai jogar bem se você não tiver treinado. Pegue o seu plano de resposta a incidentes, construa algo conciso, teste, simule, faça uma simulação simples, storytelling. Uhum. Pessoal, dia 1, recebemos um phishing, o que a gente faz de acordo com o nosso plano de resposta a incidentes? Então, trazer um pouquinho dessa inteligência, a gente tem feito muito isso e tem sido de grande valia para muitos clientes em elevar a maturidade. E Jefferson, só para te complementar aí, que eu acho muito legal colocar players dentro, porque às vezes o time de segurança sabe muito o que fazer, mas o marketing vai precisar participar disso, o jurídico vai precisar, o próprio CEO vai precisar tomar decisões que às vezes não e ele não precisa saber da parte de segurança na minúcia. Então ele precisa estar na mesa para sentir também a pressão do que e até ajuda, né, em alguns momentos, alguns investimentos ali que ele tá pedindo, né? Eu tenho um caso muito legal disso que eu posso até contar o santo, que é a Drogaria Araújo, lá de Minas. A gente contou aqui também em alguns dos episódios passados. O CTO de lá, o CIO, não lembro agora o cargo dele exato, ele começou a trabalhar de uma forma de coparticipação nos incidentes. Então ele começou a dar nota para cada uma das áreas da empresa. Então assim, beleza, fiz aqui a análise do time de marketing. O time de marketing, mandamos o teste phishing para geral, o time de marketing ninguém clicou, eles estão fazendo tudo direitinho e tal, então a nota deles hoje é 8, sei lá, desse semestre, nesse bimestre, não sei. Já o time de vendas, o time de vendas foi lá, clicou nos links todos, fez tudo errado, sei lá, nota 2. E aí começavam a trabalhar com cada um desses times numa pegada do tipo, se alguma coisa acontecer na empresa, pode entrar por você. E olha aqui o risco e o prejuízo que a gente vai ter porque você está deixando a porta aberta aqui. Então você não quer ser essa pessoa, né? Então me ajuda a te ajudar, vamos lá. Então entrava nessa também, de pegar o time de vendas, por exemplo, e ter esse time de vendas ajudando ele a convencer o board de que precisava de um investimento numa ferramenta X dentro daquela área para diminuir riscos. E aí ele sempre
pegava pelo lado positivo, assim, é bônus para quem fazia a coisa certa e não débito ou uma penalidade para quem não fazia. Então ele estava indo por esse lado e parece que isso estava funcionando super bem lá. E aí tem um ponto também muito interessante para contribuir com a narrativa, né? Que é aquela clássica da cultura brasileira. Às vezes o santo de casa não faz milagre, né? E até por isso é interessante hoje você ter a visão de uma Zurich, por exemplo, você ter a visão da Exa Security, você ter a visão de fora, para te ajudar também a trazer um pouquinho dessa visão sem vícios, essa visão agnóstica, essa visão especialista, né? Até para poder contribuir e te ajudar a apontar potenciais erros, potenciais pontos de melhoria, né? O que você consegue fazer de fato para elevar a sua postura e sua maturidade em segurança. Então, às vezes, contar também com uma visão de fora vai ajudar, vai ser de super valia. Agora IA, pessoal, tem aquela coisa que assim, é chover no molhado, é falar que, beleza, tem IA, então os ataques estão mais elaborados, mas ao mesmo tempo eu tenho mais ferramental para poder combater. O que dá para falar nesse sentido hoje, assim, de uma maneira, algo que fuja desse lugar comum, sabe, de senso comum? Como que vocês têm olhado para IA hoje, ou de repente, na evolução de uma ferramenta da Exa, agilizou muito na hora de desenvolver uma nova feature, ou no caso da própria Zurich também, de entender ou de ajudar a precificar, eu tô com essa coisa do preço na cabeça, de precificar o seguro, ou de repente, não sei, resolver também, mitigar um ataque mais rapidamente. Como que vocês estão olhando para esse mundo da inteligência artificial e o que mudou, né, desde que isso ficou mais popular? A gente tem olhado em diferentes frentes, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar inteligência artificial, ela obviamente não se resume a ChatGPT e Gemini, né? E a ferramenta de LLM clássica. A gente tem olhado muito de uma forma em usar tanto nas frentes de ataque, de defesa, otimizar muito dos nossos fluxos de defesa, né? Ou seja, como que eu posso embutir a IA ali dentro de forma a livrar o tempo do meu analista para que ele possa olhar para outras coisas do negócio. Então isso tem apoiado muito na nossa jornada de construir ferramentas mais sólidas, que tem um olhar de detecção que até então o nosso analista humano por conta própria não tinha. E não é por falha dele, é porque de fato tem coisas que vai ali no detalhe que precisa desse olhar a mais ali de uma inteligência, de um olhar de máquina. Então a gente tem embutido muito os nossos processos no sentido de reforçar defesas, reforçar o nosso SOC, a nossa resposta a incidentes, fazer um pentest, né, baseado em inteligência artificial. A gente tem olhado muito ali para o monitoramento de ameaças, porque você bem comentou, o atacante ele também está usando a IA. Só que a gente também precisa estar de olho e monitorando esse atacante lá nos fóruns de Deep, Dark Web, seja o fórum da China, da Rússia, seja o fórum dos Estados Unidos. Então a gente também usa muito da IA para ficar de olho no que eles estão fazendo. Então, no final das contas, a gente tem utilizado a IA para apoiar em todas as pontas. E, de novo, olhar o que esse atacante está fazendo e a gente também poder nos armar, nos antecipar ao que ele vai fazer. Vocês, como estão olhando para esse novo mundo? Vamos lá. Eu acho que é um mundo atual, né? Talvez algumas áreas a gente ainda esteja atrasado em entendê-lo, né? Mas a gente em nenhum momento pode e nem usa a IA para tomada de decisão, né? A decisão sempre passa pela análise de um humano, isso é um compromisso nosso, né? A gente vai declinar, aceitar um risco por causa disso. Mas a gente tem começado na subscrição a usar IA para fazer pesquisa, né? Olha, nesse setor, como estamos? Essa empresa aqui em quanto tempo? E isso agiliza muito a vida de quem está ali subscrevendo, avaliando o risco. Então, traz uma informação mais rápida. A gente pede fonte e a gente tem as nossas próprias, todas elas fechadas, com limitadores de até onde elas podem ir. Então, isso aí eu tô falando no negócio, né? Como que a gente usa no negócio. E eu acho que são ferramentas muito maravilhosas que a gente pode de verdade otimizar o nosso tempo e deixar o subscritor, o humano, mais livre para tomar decisão, né? A gente enxerga muito assim no nosso dia a dia, né? Na resposta ao incidente, não. A gente continua dependendo ali do forense para nos dar informações. O forense até pode usar o IA, mas aí é com ele, tá? Uma coisa interessante da IA, a gente vê os riscos, né?
eu vejo muito vocês falando da IA e às vezes a gente está imerso assim no mercado de segurança. Eu sou um profissional de seguros relacionado à segurança e vocês são profissionais de segurança. A gente acaba tendo às vezes discussões muito altas quando a gente fala dessas coisas, ou muito profundas, e às vezes a gente esquece de falar do básico. A gente teve um incidente estranho de uma empresa pequena que estava usando uma IA open source para fazer compilar dados de cliente. Ele conseguiu vazar todos os dados mais valiosos daquela startup, entendeu? Então, também é o cuidado, a regulamentação, o falar sobre com quem está no dia a dia, de como é bom o uso, mas o uso com cuidado, como tudo na vida, entendeu? Com cuidado e responsabilidade, como tudo na vida. A gente circula e não deixa de falar do básico que não tem sido bem feito. Ou seja, tecnologia evolui, estamos falando de IA, estamos falando de machine learning, daqui a pouco estamos falando de infinitas outras tecnologias, só que o incidente ele sempre está pecando e acontecendo por conta do básico que não está sendo bem feito. Então, eu posso contar aqui nos dedos quantos dos últimos ataques que tiveram um grande impacto que nós atendemos, que de fato foram ataques por vetores super sofisticados. Sempre falta aquele MFA, aquele duplo fator de autenticação que ninguém gosta de colocar porque é chato ter que digitar um segundo código, né? Sempre falta ali uma senha complexa. Então são coisas básicas que a gente circula no mercado e que está faltando. E acho que até um outro ponto bastante importante a gente frisar a gente fala muito do elemento humano. Ainda falta um pouco de conscientização, falta um pouco de investimento nesse sentido. Só que um outro ponto que eu tenho uma visão um pouco diferente do mercado muita gente vem para a mesa falar que o ser humano é o elo mais fraco da corrente. E eu, particularmente, eu discordo muito dessa narrativa. Eu entendo que o ser humano ele não é o elo mais fraco, ele é o elo mais importante. Ele é o elo no qual você precisa focar. Então, por que está acontecendo? Por que o seu funcionário ele não tem uma educação em cibersegurança? Às vezes é falta de investimento, é falta de efetivamente olhar. Então, independente de ter IA, machine learning, independente de ter a tecnologia que for, nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar de o elo mais importante da minha empresa. Me falaram uma vez o ser humano não como o elo mais fraco, mas o último o firewall. Sim. Isso também é bem bom, né? E assim, eu tenho uma visão que às vezes a empresa pequena fala assim, eu não tenho programa de awareness, né? Programa de criação de conscientização aqui, como é que eu faço, né? Falo, poxa, as empresas gigantes investem milhões em fazer programas de treinamento. Você tem quantos funcionários? 10? Um café, um pão de queijo, um bom webinar de segurança resolve alguns problemas que para você é até barato endereçar. Então, se você tiver o olhar para isso, óbvio, né? Eu tô falando para quem tem menos dinheiro mesmo para investir. Mas se você tiver um olhar para isso e falar com o seu profissional ali que te entrega alguma coisa de segurança, um simples bate-papo do que poder compartilhar numa IA, já numa IA open source, já que você tem que usar, e eu também não sou contra usar, tem empresa que precisa disso. Às vezes ela tem que escolher, né, o almoço para comer a janta, essas coisas, né, a gente não fala assim. Então, mas uma boa conversa e um interesse por um assunto que vai proteger a tua companhia é riquíssimo, né, e a gente torna um ambiente geral brasileiro de criação de riqueza social, de manutenção de empregos mais resiliente. Eu acho isso muito importante. Agora, Ellen, vamos lá. Vamos imaginar o Armagedon, o fim do mundo, tudo acontecendo, beleza. A gente já está no alto da montanha, fugido há muito tempo, mas aí, de repente, um ataque acontece em várias empresas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Existe esse cenário? A seguradora pensa nesse cenário também? Sim, a gente tem redundâncias e redundâncias. A gente analisa riscos de tudo quanto é coisa, né? Trabalho com cyber, né? Eu sou responsável por cyber, mas sou responsável por outros seguros ali também dentro da seguradora. Mas a gente tem catástrofe climática, catástrofe cibernética. O cyber é um risco catastrófico mesmo. Ele tem um potencial tanto de acúmulo de fornecedores de serviço, que é um assunto que a gente gosta muito de falar ali no dia a dia, né? Quantas empresas dentro da nossa carteira tá plugada na AWS, por exemplo? Se acontecer uma coisa lá, e aí? A gente fala muito sobre isso, é uma discussão muito grande, muito provavelmente o mercado de segurança também, mas pra gente que toma risco, poxa, tem um acúmulo de risco, né? E a gente até gere isso, a gente
tem ferramentas para gerir esse, mais de telemetria e não de IA. Mas o cyber tem um potencial de catástrofe. E a seguradora vai cobrir parte desse risco, né? O seguro está aqui para pagar o sinistro quando ele acontece, quando ele está coberto, quando ele foi subscrito. Mas é uma preocupação que transcende só o mercado segurador. É uma preocupação que tem que ser das empresas, dos governos, das pessoas, porque é o emprego delas, é a continuidade do negócio. Então, se a gente tiver um ataque massivo que parar tudo, e aí? Para onde vai nossa economia, né? Seguradora vai pagar até a parte que tiver limite na pólice. E isso é muito claro, assim. A gente também fala sobre isso. Ano retrasado, acho que foi, eu não lembro exatamente. A gente publicou um paper sobre o risco sistêmico e o gap de cobertura relacionada a um evento catastrófico. E a gente tem visto, e às vezes a gente fala, o Brasil está atrasado nisso, mas a gente tem visto até nosso governo falando, né, nos comitês de segurança, órgãos reguladores, recomendando segurança. A gente vê o Bacen fazer muito isso, a própria SUSEP do mercado segurador, o governo não é comitê... Conselho Nacional de Segurança, né, criou o Conselho Nacional de Segurança e está discutindo e recomendando várias coisas, ao passo que ele pode também para que aumente a resiliência da produção de riqueza nacional. Eu não tinha parado para pensar nisso, é curioso, assim, quanto mais concentrado é o mercado, mais complexo é para vocês, né? Mais difícil. Bastante. Você quer ver até um exemplo da importância, né? Reforça muito a importância da segurança e muito do que a Ellen comentou. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial tem discutido muito a cibersegurança. E a segurança ela já está entre os top 10 riscos para os próximos 10 anos. Ou seja, junto com catástrofe natural, junto com fome. Ou seja, são preocupações que o próprio Fórum Econômico Mundial e todas as nações que estão sentadas ali naquela mesa estão olhando, justamente por conta do potencial danoso, por conta do potencial de destruição que o tema tem, né? Ou seja, não cuidar da segurança, de novo, não vai custar só o seu rico dinheirinho que está no caixa da empresa, vai custar a vida de alguém, vai custar a sobrevivência de uma nação, uma população inteira. E a gente está falando muito no âmbito corporativo aqui, mas será que em breve a Zurich não vai estar vendendo seguro para a pessoa física também? Seguro de cibersegurança para a pessoa física, dependendo aí do tanto de coisa que eu tenho no meu telefone, foi roubado, aí beleza, ou já tem? Só falta já ter, né? A gente ainda não tem um seguro focado para a pessoa física, talvez tenha algumas coberturas relacionadas aí. Mas bem pontuais, né? Bem pontuais dentro de outros produtos de seguro para a pessoa física, mas... eu acho que por que não, né? Acho que com outro escopo de cobertura, talvez mais ajudando a recuperar ou cuidando da reputação, tentando tirar imagens de redes sociais, ou se bem que uma vez que tá lá, tirar deve ser muito difícil. Então, os seguros devem evoluir sim para a pessoa física, eu não vejo por que não. Por enquanto, ainda estamos no ambiente corporativo, porque ainda há muito a crescer também no ambiente corporativo, tá? A gente está falando disso, o mercado de cyber hoje é um mercado ainda muito pequeno, é só uma parcela das maiores empresas e as mais conscientes que ainda contratam. Tem muita empresa que nunca estudou a contratação de um seguro e ela tem uma outra gama de seguros. Ela lembra do seguro de incêndio, do seguro de responsabilidade civil, né? Se alguém escorregar e cair dentro lembra de todos os outros seguros, mas esquece de proteger, às vezes, o ativo que para ela é o mais importante, que é o dado que está lá dentro, né? É um seguro de proteção de dados, né? Parte da responsabilidade civil vai ser muito grande e eu acho, assim, pelo menos eu tenho a percepção aí que os investimentos do governo na Agência Nacional de Proteção de Dados, a Agência Nacional de Proteção de Dados, pode gerar muito mais reclamações, né? E pode trazer um prejuízo maior aí nos próximos anos para as empresas que vão ser responsabilizadas por eventuais vazamentos. E isso vai atingir pessoa física também. E aí todo mundo acaba ficando mais consciente e precisando de outros tipos de seguro para pessoa física. Mas hoje ainda não tem algo bem estruturado assim para pessoa física. Mas eu acho que num curto espaço de tempo vai ter. E só fazendo um parêntese, né? Isso é talvez a mensagem direta, a mensagem mais clara para aquele gestor que disse: tal da LGPD não vai pegar. Não acredito, não vai pegar. Né? Daqui a pouco a gente vai completar 10 anos aí de vigência da LGPD e muita empresa segue ignorando
até acontecer o primeiro incidente, né? E de fato, vai daqui a pouco vir aquela onda de responsabilização, a ANPD ela está cada vez mais forte, recebendo cada vez mais atenção, então não só por conta da própria LGPD, mas até de outras normas que estão em cima da mesa, que de fato vai ter um impacto. Então, aquilo que a gente costuma dizer, o que vai sair mais barato para você? De repente investir na prevenção agora ou ter que pagar uma multa, e não só a multa para a NPD, mas todo o custo de recuperação de um incidente com vazamento de dados pessoais. Então, é um exercício que precisa ser feito pelas empresas para poder sopesar o que vai fazer sentido. Perfeito, pessoal. A gente está caminhando para o final da conversa. Tem algum último ponto que vocês gostariam de trazer? Algo que de repente não foi falado, que vocês acham importante trazer aqui para a discussão? Acho que é, de novo, importante a gente reforçar e fazer muito do exercício da prevenção, né? Então, tem uma série de... o mercado ele está em franca expansão, o mercado não só de segurança, mas de tecnologia. A segurança não é mais opcional. Obviamente, deixo aqui também um recado para que contem aí com o nosso apoio da Axa Security, estudem, trabalhar aí com seguro cibernético. É um caminho de maturidade que só tem a fazer bem para as empresas, né? De novo, a gente passa a ver segurança não somente, ou melhor, a segurança passou-se um tempo em que ela era bloqueadora do negócio. Essa é a visão antiga, né? E de fato, como a Ellen me comentou, hoje em dia a segurança ela não pode mais bloquear, ela tem que autorizar. E eu incentivo os meus usuários a usarem IA, usar, enfim, qualquer que seja o recurso. Mas como habilitar o negócio para usar aquilo com segurança, sem expor os dados do negócio, sem expor os dados do cliente. Então a gente faz muito desse exercício para que, obviamente, contem com especialistas, contem com o apoio aí de pessoas que já estão há tempo na jornada, que vão dar a devida consultoria e apoiar a jornada das empresas. E, enfim, estamos aqui também para apoiá-los. Perfeito. Ellen, para fechar. Eu acho que da minha parte é mais fazer um convite. Estudem, olhem pro seguro, né? Acessem a gente, busquem seus corretores, para que vocês entendam o que o seguro cobre, como é que ele encaixa dentro da análise de impacto do negócio de vocês, o que ele pode mitigar. Então, assim, conversam, peçam uma cotação, passem por um processo, porque é um processo também muito interessante e que pode despertar... não só a necessidade, mas ajudar vocês na jornada e reforçar. Então, a seguradora é sempre um parceiro, tanto no pré quanto no pós-incidente. Então, também tratem a gente como mais um parceiro de segurança, tá? Porque todos os incidentes que a gente teve foi muito gratificante ouvir os CISOs e as empresas de como o seguro ajudou eles naquele momento. Então, assim, é importante também a gente estar próximo de vocês, mas do contrário também. Acessem a gente, perguntem, tirem dúvidas e assim vai. Então perguntem, tirem dúvidas e como sempre a gente deixa os LinkedIns dos convidados aqui, né, debaixo do vídeo para vocês acessarem também os links, né, tanto da Axa quanto da Zurich, para conhecerem um pouco mais, né, das soluções que vocês oferecem. Pessoal, obrigado demais pela conversa, mais uma, acho que a gente fechou bem aqui a série. Os 4 episódios foram muito legais, então se você não assistiu os outros episódios, né, que a gente gravou, a playlist aqui do lado também, então é só ir acessando ali. Tem a outra temporada que também teve outros 4 episódios voltados para cibersegurança, voltados para CX, voltados para dados. Então se você é um profissional da área, tem aí vários conteúdos super ricos com super convidados que trouxeram muitos insights, na verdade, que aqui foi aprendizado, né, de cibersegurança e principalmente trazendo aí uma outra visão de seguradora, que acaba sendo complementar a tudo isso que o Jefferson faz dentro de casa e com os outros clientes. É isso, pessoal. Jefferson Macedo, Service and Security Director da Axa Security, e Ellen Fernandes, gerente executiva de linhas financeiras da Zurich. Brigadão. Valeu demais. Obrigado. Obrigada. E até a próxima.